Já parou para pensar se vale a pena fazer uma inteligência artificial, pensar passo a passo, como a gente faz? Tipo, quando essa capacidade extra de raciocínio realmente melhora o desempenho dela? E, talvez mais importante, qual o custo disso? Pois é. Porque, né, fazer a máquina pensar mais deve gastar mais energia, mais tempo. Certo. Exatamente. É essa a tensão no centro da pesquisa hoje em IA, né? Todo mundo quer modelos mais espertos, capazes de resolver problemas complicados, mas ninguém quer que a conta de luz ou o tempo de resposta explodam. É uma questão crucial. E é justamente essa tensão que um estudo recente chamado When Does Reasoning Matter tenta investigar. Hoje a gente vai mergulhar nesse artigo. Eles compararam modelos de linguagem grandes, os LLMs, treinados de duas formas, basicamente. Certo. Uma mais direta, só para dar resposta final, que eles chamam de Instruction Fine-Tuning, o IFT, e outra que ensina o modelo a mostrar o raciocínio, sabe? Passo a passo, tipo uma cadeia de pensamento, o famoso Chain of Thought, ou COT. Uhum. E a nossa missão aqui é desvendar o que eles descobriram. Quando esse raciocínio extra realmente vale a pena e, bom, quais os sacrifícios que ele exige em termos de custo? Perfeito. E é uma pergunta fundamental mesmo. Porque essa ideia de fazer o LLM gerar cadeias de pensamento ficou super popular. A gente vê muitos exemplos por aí onde parece ajudar bastante em tarefas difíceis, tipo matemática, programação. Sim, parece mágico às vezes. Exato. Mas a verdade é que faltava uma comparação mais controlada, digamos assim. Uma que isolasse só o efeito do raciocínio, sem misturar outros fatores, sabe? Tipo, quais dados foram usados para treinar cada modelo, ou se a arquitetura era diferente. Essas coisas confundem a análise, né? Entendi. Certo, então antes da gente ir para os resultados, vamos entender bem essas duas abordagens que eles compararam. O IFT, Instruction Fine-Tuning. O que é isso exatamente de forma simples? Olha, pensa no IFT como ensinar o modelo a ser direto ao ponto. Tipo, você faz uma pergunta, ele te dá a resposta final. Se perguntar quanto é 2 plus 2, ele responde 4. Pronto. Direto. Isso. Ele aprende a mapear a instrução, a pergunta, diretamente para a resposta esperada, sem rodeios. Tá. E a outra abordagem, a do raciocínio ou chain of thought, como ela funciona? Aí a ideia é diferente. É como ensinar o modelo a mostrar o trabalho, sabe? Como a professora pedia na escola. Ah, boa analogia. Para a mesma pergunta, quanto é 2 mais 2, ele não daria só 4. Ele poderia gerar algo mais elaborado, tipo, ok, preciso somar dois números. O primeiro é 2. O segundo também é 2. Somando 2 com 2, o resultado é 4. Resposta final, 4. Ele explicita os passos lógicos. Entendi. Um é tipo toma a resposta, outro é olha como eu cheguei na resposta. A diferença é clara. E o desafio do estudo era justamente comparar qual funciona melhor. Mas de um jeito justo, né? Isolando só essa diferença no formato. Como eles fizeram isso? Porque parece complicado garantir que todo o resto seja igualzinho. Exato. Esse é o pulo do gato. E é aí que entra a parte mais engenhosa da metodologia deles, o que realmente diferencia este estudo. Eles usaram uma técnica chamada destilação de conhecimento. Destilação? Como assim? Basicamente, eles pegaram um modelo professor, um modelo gigante, super capaz no caso, um chamado Qwen 3235B, e fizeram esse professor gerar respostas para as mesmas perguntas, só que nos dois formatos. Ah! Cada pergunta ele dava uma resposta curta e direta, estilo IFT, e uma resposta longa com todo o raciocínio, estilo COT. Que estacada genial! Então, para cada pergunta, eles tinham um par de respostas vindo da mesma fonte, do mesmo expert, só que uma concisa e outra detalhada. Exatamente isso. Com essa montanha de pares de respostas, eles criaram 1,6 milhões desses pares. E eles montaram um conjunto de dados sintético. E aí, usaram esse conjunto para treinar os modelos alunos. Que eram modelos menores, né? Isso, eram menores, de vários tamanhos diferentes da família Kirin 2.5. Aí, como todos os alunos aprenderam com o mesmo professor, respondendo as mesmas perguntas, a única diferença sistemática no treinamento era como eles foram ensinados a responder. Só o resultado final ou o processo completo. Entendi.
Isso permite isolar de verdade o impacto do formato da resposta. É um controle bem rigoroso. Muito rigoroso. Algo que estudos anteriores tinham dificuldade em fazer, porque sempre tinha alguma outra variável misturada. Faz todo sentido. Nossa, mas imagina o trabalho para treinar tudo isso. Não deve ter sido barato. Definitivamente não. O artigo menciona um custo computacional, olha, altíssimo. Algo como 70 mil horas de uso de GPUs H100. É um investimento pesado. Uau! E para avaliar se o treino funcionou, eles testaram os modelos alunos em vários testes diferentes, né? Os tais benchmarks. Exato. Uma bateria bem variada de testes, cobrindo matemática, conhecimentos gerais, perguntas e respostas, até programação. E com formatos diferentes também. Múltipla escolha e resposta aberta, onde o modelo tem que escrever a resposta do zero. E teve até um outro modelo gigante atuando como juiz para avaliar as respostas, não foi? Para garantir uma avaliação mais consistente. Isso mesmo, um Llama 3 Nemotron Ultra. Isso ajuda muito a ter uma medida mais objetiva da qualidade das respostas, principalmente aquelas abertas que são mais subjetivas para avaliar manualmente, né? Com certeza. Ok, metodologia clara, super controlada. Agora sim, vamos ao que interessa. O que eles descobriram? Afinal, esse tal de raciocínio passo a passo realmente turbina os modelos? Vale a pena? Então, aqui está o ponto central, e talvez a primeira grande mensagem do estudo. Sim, treinar com dados de raciocínio geralmente leva um desempenho melhor. Mas... sempre tem um mais. Sempre tem, né? E é um mas bem grande aqui. O tamanho desse benefício varia drasticamente. Depende muito do tipo de tarefa que o modelo está fazendo e também do tamanho do próprio modelo. Não é uma solução mágica que funciona igual para tudo. Interessante. Então não é só ligar o modo raciocínio e pronto, tudo melhora. Onde que essa abordagem realmente fez a diferença, segundo os resultados deles? Em que tipo de tarefa? Olha, os maiores ganhos, disparados, apareceram em duas áreas bem específicas. Tarefas de matemática... Esperado, talvez. Faz sentido, né? E também em tarefas que exigem uma resposta aberta, que eles chamam de open-ended, ou OE. São aquelas tarefas onde o modelo precisa construir uma resposta mais elaborada, explicar algo, sabe? Nesses cenários, ter aprendido a pensar passo a passo parece ajudar muito o modelo a chegar na resposta certa. E eles quantificaram essa ajuda? Tem algum exemplo assim mais chocante que chame a atenção? Tem um que é bem impactante, sim. Eles viram que modelos relativamente pequenos, com 3 bilhões de parâmetros... Pequenos para a escala de hoje, né? Isso, relativamente pequenos. Quando treinados com raciocínio, esses modelos conseguiram ter um desempenho em matemática e nessas tarefas abertas que era comparável ou, pasmem, até superior ao de modelos bem maiores com 14 bilhões de parâmetros, mas que foram treinados só no modo direto, o AFT. Peraí, você está dizendo que um modelo quase 5 vezes menor conseguiu empatar ou até ganhar de um gigante só por ter aprendido a detalhar o pensamento? Exatamente. Nossa, isso é muito surpreendente. Mostra que o como se treina pode, em alguns casos, compensar e muito o quanto de parâmetros o modelo tem. Precisamente. Sugere que o raciocínio explícito pode ser uma forma de extrair mais capacidade de modelos menores, pelo menos para certos tipos de problema que exigem mais lógica. Por outro lado, Pois é. a história foi bem diferente em tarefas mais gerais de múltipla escolha, que eles chamam de General MC. Nesses casos, o benefício de treinar com raciocínio foi pequeno, às vezes quase inexistente. E especialmente os modelos bem pequenos, tipo com menos de 1,5 bilhão de parâmetros, pareceram ter muita dificuldade em tirar proveito desse treino mais complexo para essas tarefas que talvez não exijam tanta lógica encadeada, sabe? É mais buscar um fato, talvez. Faz sentido intuitivamente. Algumas perguntas são mais o que é X? Outras são por que Y acontece? Exigem coisas diferentes do modelo. Eles até usam um termo para isso, né? Sensibilidade da tarefa ao raciocínio. Exato. Essa é a ideia central. Tarefas diferentes demandam níveis diferentes de raciocínio. E tem um outro fator crucial que apareceu claramente: a escala do modelo. O tamanho importa, então? Importa, e muito. Quanto maior o modelo, mais pronunciados tendem a ser os benefícios do treinamento com raciocínio.
Parece que modelos maiores têm mais espaço mental, por assim dizer, para aprender e aplicar esses padrões de pensamento mais complexos de forma eficaz. Entendido. Então, resumindo essa parte, raciocínio ajuda mais em tarefas complexas, matemática abertas e em modelos maiores. Mas aí vem a pergunta prática. Será que dá para misturar? Tipo, treinar um pouco de cada jeito para tentar pegar o melhor dos dois mundos? Ter a capacidade de raciocinar quando precisa, mas ser direto e conciso quando não precisa. Eles exploraram isso? Exploraram sim, foi uma parte importante do estudo. Eles testaram duas ideias principais para tentar essa mistura. Uma foi o treinamento misto. Que seria? Jogar dados dos dois tipos, IFT e raciocínio, no mesmo caldeirão de treinamento desde o começo, sabe? E aí eles variavam as proporções. Mais IFT, mais raciocínio, meio a meio. E a outra ideia? A outra foi o treinamento sequencial. Começar treinando só com o IFT e depois de um certo ponto introduzir os dados de raciocínio no treino. Tá, duas estratégias para tentar o equilíbrio. E aí, alguma delas funcionou bem? Conseguiu criar um modelo flexível? Então, o treinamento misto teve um resultado, digamos, curioso. No começo, pareceu promissor. Com uma mistura ali entre 25% e 50% de dados de raciocínio, os modelos conseguiam ir bem em matemática e, ao mesmo tempo, manter as respostas relativamente curtas. Pareceu o caminho. Mas, Tô sentindo que tem um mais forte vindo aí. Tem. O mais é que foi muito instável. Pequenas mudanças na proporção da mistura causavam variações enormes no resultado final. E o mais estranho, a partir de uns 50% de dados de raciocínio na mistura, os modelos pareciam virar uma chave, sabe? De repente, eles passavam a gerar quase só respostas longas e detalhadas mesmo para perguntas simples. que bizarro! Pois é. Por causa dessa imprevisibilidade toda, eles acabaram considerando essa abordagem mista como menos confiável, menos robusta. Entendi. Parece que o modelo não aprendeu a escolher o melhor formato para cada situação, mas acabou sendo dominado por um dos estilos quando a proporção aumentava. E a outra ideia, a sequencial? Treinar primeiro o FT e depois adicionar o raciocínio? Essa foi talvez ainda mais surpreendente, de certa forma. Tirando uma exceção bem específica, num modelo minúsculo em tarefas gerais, essa abordagem sequencial simplesmente não trouxe vantagens significativas em comparação a treinar só com raciocínio desde o início. Sério? Não ajudou em nada começar com a FT? Praticamente não. Em termos de performance final, adicionar mais dados de raciocínio depois do AFT até fazia a performance subir, claro, mas geralmente só até chegar perto do nível do modelo que foi treinado 100% com raciocínio desde o dia zero. Especialmente nas tarefas abertas, a performance continuava melhorando quanto mais dados de raciocínio eram adicionados na segunda fase. Quase como se o modelo dissesse: olha, se é para raciocinar, me ensina logo de cara e me dá bastante exemplo disso. Não adianta vir com a EFT antes. Interessante, ou seja, pelo menos nesses experimentos, não acharam uma fórmula mágica para misturar e ter o melhor dos dois mundos de forma fácil e controlada. A coisa é mais complexa. E se a gente pensar em outra situação comum, especializar um modelo, pegar um modelo já treinado de forma geral e depois dar um treino extra para ele ficar bom em algo específico, tipo matemática. Ótima pergunta. Esse cenário, que eles chamam de adaptação de domínio, é super relevante na prática. E aqui os resultados foram bem mais claros e, de certa forma, positivos. Ah, boas notícias então. Sim, se você pega um modelo que já foi treinado de forma geral usando raciocínio, Certo, ele já sabe raciocinar. isso. E aí você o especializa em matemática, usando mais dados de raciocínio matemático, focado naquele domínio. Isso funciona bem, especialmente para modelos maiores acima de 1,5 bilhão de parâmetros. Eles ficam comprovadamente melhores em matemática. E eles não esquecem o resto. Os modelos maiores, acima de 3 bilhões de parâmetros, conseguem fazer isso sem sofrer muito com o esquecimento das habilidades gerais. Eles acham um bom equilíbrio. Ficam craques em matemática sem desaprender o resto. Que bom. E a tentativa inversa, se eu tenho um modelo treinado com raciocínio e tento adaptá-lo usando dados IFT, talvez para deixá-lo mais conciso naquele domínio específico. Aí não funcionou.
Tentar fazer essa adaptação usando dados diretos e FT não só não trouxe benefícios, como em alguns casos até piorou a performance geral do modelo. Parece que ele fica confuso, ou talvez desaprende a habilidade de raciocinar que ele tinha antes. Entendi. Então, para especializar, o ideal é continuar no mesmo formato de treino, preferencialmente de raciocínio se a tarefa for complexa. E tem um alerta importante sobre os modelos pequenos nessas adaptações, né? Sim, crucial. Modelos muito pequenos, aqueles abaixo de 1,5 bilhão de parâmetros, sofrem bastante com o que chamamos de esquecimento catastrófico. Nome forte. Ao tentarem se especializar em matemática, por exemplo, eles perdem drasticamente a performance que tinham nas tarefas gerais. Parece que falta capacidade, sabe? Falta recurso interno para aprender um novo sem apagar o conhecimento antigo. É um trade-off bem severo para eles. Ok, então o cenário está ficando mais claro. Raciocínio ajuda, principalmente onde precisa, e em modelos maiores. Misturar não é trivial. Especializar com mais raciocínio funciona bem para modelos maiores, mas a gente falou do custo lá no começo. Isso tudo tem um preço, né? O estudo bate muito na tecla de que as respostas com raciocínio são bem mais longas. Sim, muito mais longas. As tabelas no paper mostram exemplos com milhares de caracteres a mais para o raciocínio em comparação com a resposta IFT. E isso impacta diretamente o custo de usar esses modelos no dia a dia, na inferência. Como eles analisaram essa relação custo-benefício, esse trade-off entre performance e custo? Essa análise é uma das partes mais valiosas do estudo, na minha opinião. Eles usaram uma medida de custo computacional bem padrão, os FLOPs, operações de ponto flutuante, para quantificar o gasto para gerar cada resposta. E aí, eles plotaram isso contra a performance, usando um conceito visual ótimo chamado fronteira de Pareto. Fronteira de Pareto, como funciona isso? Imagina um gráfico onde um eixo é a performance, quanto melhor, mais para cima, e o outro é o custo, quanto menor, mais para a esquerda. A fronteira de Pareto é uma linha que conecta os pontos ótimos. São as configurações de modelo e treino onde você não consegue melhorar a performance sem aumentar o custo ou reduzir o custo sem piorar a performance. Ah, entendi. Se o modelo está na fronteira, ele é eficiente para aquele nível de performance ou custo? Exato. Se está longe, significa que existe uma outra opção que é ou melhor pelo mesmo custo ou mais barata para a mesma performance. Estar na fronteira é o ideal em termos de eficiência. Legal. E o que essa fronteira mostrou para o custo de treinamento dos modelos? No treinamento, a história foi interessante. Os modelos IFT, aqueles treinados só com a resposta direta, foram mais eficientes, estavam na fronteira quando os modelos eram menores. Para começar, parecia que escalar o tamanho de um modelo IFT era uma forma confiável de melhorar a performance sem explodir o custo inicial de treino. E os modelos com raciocínio? Eles só se tornaram eficientes chegando na fronteira de Pareto do treinamento em escalas maiores de modelo. Mas teve um achado curioso. Qual? Muitas vezes, usar proporções intermediárias de dados de raciocínio no treino, tipo 25%, 50%, 75%, especialmente na abordagem sequencial, acabou oferecendo o melhor custo-benefício no treinamento. Esses modelos com treino misto ou sequencial frequentemente atingiam a fronteira. E o treino com 100% de raciocínio? Olha que interessante. Treinar com 100% de dados de raciocínio nunca foi a opção mais eficiente em termos de custo de treinamento nos experimentos deles. Chegava perto em escalas altas, mas sempre tinha um modelo treinado com uma proporção menor, que era um pouquinho mais eficiente para treinar. Que contraintuitivo! Gastar todo o tempo de treino ensinando a raciocinar não foi o mais eficiente para treinar. Mas, e depois? Na hora de usar um modelo no dia a dia, na inferência, a história muda, porque aí o custo é por resposta gerada. E a gente sabe que as respostas com raciocínio são bem mais longas. Muda sim, e muda bastante. A história praticamente inverte no custo de inferência, no custo de uso. Ah, é? Como assim? Os modelos CFTs foram sempre a opção mais eficiente. Em todas as escalas, em todas as tarefas que eles mediram, os modelos CFT estavam lá, firmes na fronteira de Pareto na inferência. Sempre. Sempre. Parece que aumentar o tamanho do modelo CFT é a melhor aposta se o seu objetivo principal é eficiência no uso diário do modelo,
tipo, o menor custo por resposta para um dado nível de performance. Uau! E os modelos treinados com raciocínio, onde ficam nessa história do custo de uso? Ficam muito longe da eficiência? Eles até se aproximam da fronteira de Pareto da inferência quando ficam bem grandes, tipo acima de 7 bilhões de parâmetros. Mas eles nunca chegaram a ser a opção mais eficiente em termos de custo por resposta gerada. Entendi. Essa aproximação foi um pouco maior nas tarefas abertas, OE. Embora gerar o raciocínio aumente bastante o custo, eles mediram algo como 7 vezes mais FLOPS que o IFT nessas tarefas. O ganho de performance que o raciocínio traz pode, para alguns casos de uso, justificar esse custo extra. Mas para outras tarefas? Já nas tarefas gerais de múltipla escolha, General MC, o custo extra dos raciocínio foi ainda maior, tipo 10 a 15 vezes mais FLOPS, em comparação com o IFT. Isso torna um raciocínio bem menos atraente do ponto de vista de eficiência para essas tarefas mais simples. Faz sentido. E tem outra coisa. Os modelos IFT chegam num limite de performance mais cedo, né? Exato. Os gráficos mostram que a performance dos modelos IFT tende a estabilizar, a atingir um platô mais cedo conforme o modelo cresce. Já os modelos treinados com raciocínio parecem continuar melhorando a performance em escalas maiores, mesmo que o custo de inferência aumente junto. É um trade-off claro. Entendi. Então, IFT é o rei da eficiência no uso, mas pode ter um teto de performance. Raciocínio custa mais caro para usar, mas pode levar a performance mais longe, especialmente em tarefas complexas e modelos grandes. Mas tinha mais alguma complicação aí, né? Li algo sobre uma correlação meio chata que eles encontraram. Sim, um daqueles resultados inconvenientes mais importantes da pesquisa. Eles descobriram que as respostas de raciocínio, que eram mais longas, tinham uma tendência maior a estarem erradas. Ai! Pois é, não é uma regra de ferro, óbvio. Mas a correlação negativa entre o comprimento da resposta de raciocínio e a correção apareceu nos dados. É um pouco frustrante, né? Pensar que aquele esforço extra todo de gerar um raciocínio longo pode, em alguns casos, levar a um erro no final. Complica bastante a decisão. E eles tentaram alguma forma de contornar isso? Sei lá, cortar a resposta mais cedo para economizar custo e talvez evitar esses erros que podem vir no final da cadeia longa de pensamento? Tentaram uma abordagem simples exatamente assim, que eles chamaram de parada antecipada. Basicamente, limitar o número máximo de tokens, palavras ou pedaços de palavras, que o modelo podia gerar. E aí? Funcionou? Bom, funcionou para reduzir o custo, sim, óbvio. Respostas mais curtas custam menos flops. O problema é que a precisão, a performance do modelo, caiu muito mais do que o custo. Ah, não adiantou então. Não. A economia de custo não compensou a perda de qualidade. Esses modelos com parada antecipada acabaram saindo feio da fronteira de Pareto. Ou seja, não é uma solução trivial cortar a resposta. Aquele finalzinho do raciocínio, mesmo longo, às vezes é importante para a resposta estar certa. Entendi. E para complicar um pouquinho mais, teve uma descoberta curiosa sobre matemática, né? Quase o oposto disso. Sim, um pequeno plot twist final, digamos assim. Em algumas tarefas de matemática bem complexas, permitir que os modelos de raciocínio gerassem respostas ainda mais longas do que o limite que eles tinham visto durante o treinamento, acabou, na verdade, melhorando a performance deles. Como assim? Deixar falar mais ajudou? Exato, isso mostra duas coisas interessantes. Primeiro que esses modelos treinados com raciocínio conseguem, de certa forma, extrapolar o que aprenderam e aplicar a lógica para gerar passos adicionais se necessário. E segundo, que para certos problemas matemáticos realmente cabeludos, aquele raciocínio super longo e detalhado pode ser de fato necessário para chegar na resposta certa. Não dá para cortar antes. Ufa! Quanta informação, quantos detalhes. Vamos tentar, então, juntar as peças agora. Quais são as grandes conclusões, as mensagens principais que a gente pode levar dessa análise profunda do estudo? Acho que a principal é esta. O raciocínio explícito, o passo a passo, não é uma bala de prata, não é mágico. Mas é sim uma ferramenta poderosa. Ele realmente se destaca, faz a diferença, em tarefas que exigem lógica complexa,
como matemática ou como gerar respostas abertas, bem fundamentadas, sabe? Certo. E o valor desse raciocínio parece crescer junto com o tamanho do modelo. Ele permite que modelos maiores alcancem níveis de performance, especialmente nessas tarefas difíceis, que os modelos IFT talvez simplesmente não consigam atingir, não importa o quão grande eles fiquem. Ele meio que destrava um novo patamar de capacidade. Por outro lado, o bom e velho IFT, o treino direto para resposta, continua sendo super importante, né? Não dá para descartar. De jeito nenhum. Ele é o campeão da eficiência, principalmente no custo de uso, no custo de inferência. E funciona super bem para tarefas mais simples, ou quando a gente está trabalhando com modelos menores, onde cada centavo de custo computacional, cada milissegundo de resposta, conta muito. Ele é o pau para toda a obra eficiente. Perfeito. Então, a decisão entre usar IFT, raciocínio ou talvez tentar alguma combinação não tem resposta única, né? Exato. Depende totalmente do caso de uso. O que você quer fazer com o modelo, quais problemas ele precisa resolver bem, quais são as suas restrições de custo, de tempo de resposta. O grande valor desse estudo é justamente ajudar a mapear esses trade-offs de forma muito mais clara, muito mais controlada e quantificada do que a gente tinha antes. Ele dá mais dados para tomar essa decisão. Fica muito evidente que essa busca por inteligências artificiais mais capazes caminha lado a lado de forma inseparável com a necessidade de torná-las eficientes. É um equilíbrio super delicado. Sem dúvida alguma. Isso nos deixa com uma pergunta interessante para o futuro, talvez uma provocação para quem está ouvindo a gente. Se a gente sabe agora com mais clareza que o raciocínio é caro, mas poderoso para certas tarefas, será que os próximos modelos poderiam ser mais seletivos, mais inteligentes no uso dos próprios recursos? Como assim seletivos? Imagina um LLM que, ao receber uma pergunta, ele mesmo decide dinamicamente se a pergunta é complexa o suficiente para justificar o custo de gerar um raciocínio passo a passo detalhado, ou se uma resposta rápida, direta estilo IFT, é boa o suficiente para aquela situação. Uma IA que gerencia o próprio esforço mental, digamos assim, que escolhe quando pensar mais e quando ser direta. Seria incrível. Seria muito eficiente, né? Ou, quem sabe, um desafio ainda maior para a pesquisa. Será que a gente consegue inventar novas formas de ensinar ou de induzir o raciocínio nos modelos que sejam inerentemente mais baratas do ponto de vista computacional, mas que ainda entreguem a mesma performance alta em problemas difíceis? Um raciocínio mais econômico? Nossa, são perguntas excelentes. Fica aí a reflexão, então, sobre para onde essa área pode evoluir, como ter o melhor dos dois mundos sem pagar o preço total de um deles. Exatamente. O campo está aberto para a inovação.